Eu gostaria de deixar uma ideia, digamos, a ideia força da minha intervenção, de clarificá-la, e que é a seguinte. O Dr. Pedro Lomba citou George Orwell, e eu sou mais terra a terra e vou citar o Mário de Carvalho. Parece que estamos aqui a confundir um bocadinho o Manuel Germano com o género humano. Ou seja, o que nós estamos aqui a discutir, nós não estamos a discutir o futuro da TDT. O futuro da TDT será discutido nos tais estudos que é necessário fazer e onde se enquadram os operadores privados. Porque os operadores privados não podem fazer parte de uma solução imediata para a TDT. Eles têm que submeter-se a concursos públicos para isso. E para isso tem que haver estudos. O serviço público, pelo contrário, é o agora da TDT. É o ontem da TDT. O serviço público já devia estar na TDT. Eu volto a dizer, com ou sem restrições de publicidade. Isso é uma questão a decidir entre a concessionária e o poder político. Não é? E julgo que haverá abertura para decidir isso. Mas o serviço público é, por definição, universalidade. É jurista como eu. Se ler o comentário à Constituição do professor Canutilho e Vital Moreira, não é, verá que eles muito claramente dizem que, entre outros aspectos, o serviço público é universalidade. Tem que chegar a toda a gente. Quer dizer, isto aqui é uma evidência tão grande que eu julgo que não há discussão. Por isso, estar a confundir a entrada do serviço público, na TDT com os estudos que é necessário fazer para a exploração do mercado é estar a confundir género humano com Manuel Germano. Não, eu estou a dizer porque é assim, uma coisa, mas já agora, se não se importa, deixe-me concluir. Eu também estou a tentar ser construtivo, precisamente para que exista uma solução, não é, que constitua o arranque, o ponto de partida para um novo processo de TDT em Portugal. Porque é assim, eu digo-lhe uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que se o Parlamento não aprova uma lei, um projeto de lei, agora, que considere o serviço público como integrante de pleno direito de uma oferta universal de televisão, corrigindo os custos que estão a ser praticados e que são abusivos, como pode ser demonstrado por A mais B, não é? Se isso não acontecer, nós não vamos ter TDT. Já andamos há 16 anos a falar nisto. Há 16 anos. Mas acordem, quer dizer, vamos discutir o quê? A televisão holográfica? Mas somos todos nefelibatas, andamos aqui nas nuvens. Nós estamos a falar o presente da TDT. O presente da TDT agora é o serviço público é consensual, deve integrar a oferta da TDT, ok? Com salvaguarda dos interesses dos operadores privados, como é evidente. Os operadores privados são também solução para a TDT, para o próximo passo da TDT. Mas vamos fazer as coisas esvaziadamente e não nos andemos a enganar, nem a enganar o povo. Não é? Porque as pessoas sabem muito bem que estar a remeter isto para estudos, já foi aqui dito, não é? Pelo Paulo Mendes, não é? Estar a remeter isto para estudos, a remeter a questão do serviço público para estudos, não é? É estar a enganar as pessoas, não é? Porque o serviço público não tem que ser remetido para estudos. O serviço público é a universalidade, ponto final. Agora, se houver outro entendimento, é evidente que teremos que respeitar. Bom, finalmente eu gostaria de dizer também que, respondendo um bocadinho ao Sr. Vice-Presidente da ANACOM, e sem qualquer assinto pessoal, mas isto tem que ser dito, peço imensa desculpa, mas tem que ser dito. Aquilo que o senhor disse constitui as razões essenciais para que este processo não possa ser de novo entregue à ANACOM. Isto porquê? Porque, em primeiro lugar, como foi reconhecido recentemente pela MEO numa carta que foi dirigida ao Parlamento, o modelo SFM não era coisíssima nenhuma única, era possível naquela altura. Havia mais redes MFN para serem distribuídas e havia até, eu tenho aqui 3 redes de âmbito nacional em frequência única SFN, 3 redes de âmbito nacional em multifrequência para recepção fixa, uma rede de âmbito distrital para recepção fixa e 3 redes de âmbito nacional em MFN para recepção móvel. Já agora deixe-me acabar. Isto é o que está aqui portanto, no plano de ocupação do espectro. Como?
Peço desculpa, mas está tudo a correr tão bem. Mas isto só para vos dizer, deixe-me acabar, se faz favor. O engenheiro Miguel Henriques, deixe-me concluir. Só um bocadinho. Eu gostaria de dizer o seguinte, este modelo, que dizia que era o único que era possível na altura, não era. A MEL veio inclusivamente dizer, a não ser que está sujeito ao contraditório, como é evidente, mas eles recentemente vieram dizer ao Parlamento, não é, que este modelo até ficaram muito, enfim, estranharam muito o facto de ter sido escolhido este modelo, que nem sequer era um modelo corrente na Europa porque era falível. Não é? Leia a Carta da MEL, é o que lá está, eles são técnicos, eu não sou. O senhor também, se calhar, eu não sei se é engenheiro, mas de facto eu não sei. Bom, falou depois na reflexão sobre o modelo da TDT. Mais uma vez, invocam um ponto, não é, em que, de facto, é um exemplo daquilo que não se deve fazer. Fazem uma consulta pública juntamente com a ERC, mas depois, como disse o Dr. Pedro Brauman, quando toca a decidir alguma coisa, não decidem. Não é? E assim convivem articuladamente muito bem, como é evidente. Agora, quando se tratou de decidir quanto à entrega da licença da operação paga dos MUCs BEF, os senhores foram os primeiros a, ignorando o interesse público, a entregar diretamente a licença de novo à APT com devolução da caução, ainda por cima, 2,4 milhões de euros que foram devolvidos, quando as circunstâncias que a APT invocou foram elas próprias, essas circunstâncias foram criadas pela própria APT, como a operação concorrente a MEL, não é? Que já estava em operação há algum tempo, e eu acho espantoso como a ANACOM, não é? Nessa altura, toma a atitude que tomou de devolver a licença, em claro prejuízo pelo interesse público. Porquê? Porque a operação paga da TDT tinha muitas componentes de interesse público. O operador era obrigado a distribuir serviços de programas infantis, serviços de programas culturais e outros que tais, independentemente de não gostarmos do modelo que foi aprovado. O que é facto é que esse modelo era um modelo de interesse público que foi completamente, a ANACOM ignorou completamente o interesse público. E tanto assim é que a ERC, nesse preciso momento, rejeitou a devolução da licença à ANACOM, como sabe. A ERC, através de um parecer que eu considero exemplar do ponto de vista jurídico, veio dizer que era um erro tremendo, não é, estar-se a devolver a licença à APT para da operação paga, não é, porque isso de facto iria pôr em causa o interesse público, o interesse nacional, que presidiu ao lançamento dos concursos da TDT. Finalmente, o preço da distribuição. Eu acho uma piada aquilo que o senhor diz, quando diz que chega à conclusão que os preços praticados eram orientados para os custos. O que a deliberação diz da ANACOM não é essa. O que a deliberação da ANACOM faz é um truque, não é? Que é, primeiro, imputar parte do espaço não utilizado do MUCSA aos operadores de televisão. E depois, a partir dessa imputação com base em razões que eu desconheço e que a ANACOM não explica, então aí averiguar se os custos que estão a ser praticados, que estão a ser suportados pela PT em 2013, numa altura em que já tinha investido em muito mais portanto, torres e tudo mais do que aquelas que tinham sido inicialmente pensadas, não é? Vem dizer que é orientado para os custos. Mas disse mais também. A deliberação também diz que se houver mais canais na TDT, não é? Pelo menos mais 2 canais da TDT, os preços terão forçosamente que baixar. Ou seja, se porventura entrassem agora 2 serviços de programas da RTP, não é? Os preços teriam que baixar para todos os operadores. Ok? Portanto, a RTP, em vez de pagar os cerca de 3 milhões de euros que paga por cada canal, pagaria 2 milhões, não é? No total pagaria 8 milhões e os operadores privados, em vez de pagarem os 3, pagariam 2 milhões. Isto sem prejuízo do seu envolvimento subsequente na ampliação da TDT em Portugal, como é evidente e como é desejável. Ok? Mas, agora, gostava também que me explicasse, se possível, se calhar não sei se terá a possibilidade de intervir, mas vem-me dizer que a reação da Comissão Europeia foi muito negativa. Olhe que pela resposta que eu vi da Comissão Europeia, a Comissão Europeia está completamente equivocada acerca do nosso mercado de televisão digital terrestre. Porque eles não perceberam que o nosso mercado não é um mercado concorrencial, não é? E os senhores, em vez de lhes explicarem, em vez de remeterem uma carta à Comissão a explicar que o nosso mercado não é um mercado concorrencial, é um mercado que está a ser explorado em regime de monopólio pela MEL, não é? Fecharam-se em copas e recuaram. Isto porquê? Se calhar é porque a MEL tem uma ação judicial contra vós, se calhar é porque a RTP também tem uma ação judicial contra vós, se calhar é porque a SIC também tem uma ação judicial contra vós e se calhar é porque a TVI também tem uma ação judicial contra vós. Ou seja, o Dr. Pedro Lomba, que me desculpe, mas desconhece que neste momento nós estamos em fase de litigância aberta com a ANACOM.
Está a perceber? Não, está a dizer que temos que evitar a litigância. Já existe litigância agora. É assim... Mas não vamos transferir a Anacom está a ser colocada... para esta está a mesa ser, de diálogo. Eu acho que consegue mostrar os seus argumentos com um tom que seja mais... Sim, mas eu já disse o que pretendia. E, portanto, isto para lhe dizer que a Comissão Europeia, na verdade, não sabe, desconhece, e a Anacom tem responsabilidades em não lhe ter explicado como é que é o nosso mercado de TDT. Porque é evidente que uma atividade exercida em regime de monopólio, de facto, não é? Uma atividade exercida em monopólio de facto por um interveniente que tem valências importantíssimas noutras áreas relacionadas com a comunicação social e que tem uma posição de força enorme sobre todos os operadores de televisão, quer através das receitas dos IVRs, quer através das receitas do cabo, quer através de... que inclusivamente, não é, diz-se que a PT chegou a fazer chantagem com os vários operadores de televisão para assinarem os contratos sob pena de não lhes darem as receitas dos IVRs e do cabo, não é? Portanto, existe uma situação de abuso de posição dominante, não é? Que, pura e simplesmente, está a ser ignorada, não é? E, portanto, é assim, eu, lamentavelmente, entendo que a situação da TDT, o desenho do modelo da TDT, deve ser, portanto, entregue a uma empresa independente, seja pelo Governo, seja pela Assembleia da República, inclusivamente pelos próprios reguladores, mas deve ser avaliado de forma independente para termos a certeza absoluta de que os interesses do povo não estão a ser entregues, não estão a ser capturados por interesses setoriais obscuros e dos quais portanto, não temos conhecimento. Obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra.